Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo de número 208. Então, aqui no vídeo 208, nós ainda vamos voltar um pouquinho nesse assunto de Kardec. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas, né? Então, como estávamos dizendo, os cientistas, eles vivem assim em busca da partícula de Deus. A gente entende de um lado que todo estudo é necessário, porque é através assim da curiosidade, como se diz também assim, é através dessa ignorância, né, que descobre-se a verdade, né? Por que eu estou dizendo isso? Se nós pararmos para analisar os inventos, né, que no ano de 2022 existe aqui na Terra, se nós buscarmos na história da humanidade como tudo aconteceu, não é verdade? Como tudo surgiu, como tudo foi inventado, né? Então, nós ficamos assim perplexos, porque o quanto sofreu aqueles inventores, porque eles tiveram que partir do nada, usando esse termo. Até porque é um termo, você sabe por quê? Porque o nada não existe. Por que o nada não existe? Porque as condições dava-lhe a ele meios para que, através de sua inteligência, ele pudesse descobrir algo que muitos ignoravam que existisse. Então, o nada não existe. Caso contrário, se o nada existisse, obviamente, nada, vamos usar esse termo, teria sido descoberto, teria sido inventado, criado. Então, você conseguiu entender? O nada não existe. O nada é um estado de ignorância, de conhecimento das leis divinas. Então, os inventores, o princípio de tudo, na questão de invenção, ficamos perplexos, porque hoje em dia as pessoas, né, usam o avião e ela se desloca de um continente a outro, de um país a outro, de uma cidade a outra, né? De um estado a outro. Mas são raros aqueles que buscam conhecer como tudo nasceu, tudo no princípio da aviação, como foi difícil. As pessoas hoje buscam, se usa o automóvel, mas não sabe, muitos não sabem como o automóvel surgiu, como foi difícil a invenção, né,
do motor e de todo o processo de ignição. A bicicleta, a motocicleta, a charrete, a carruagem, o trem de ferro a vapor, né? As locomotivas a vapor. A televisão, o rádio, a energia, né? Enfim, a máquina de lavar roupa, o fogão a gás, o petróleo, os medicamentos, a anestesia, a bênção da anestesia. Então, você observa, o que nós estamos querendo dizer aqui com isso é que, ao mesmo tempo que os cientistas equivocados se encontram, querendo encontrar a partícula de Deus, ao mesmo tempo, eles estão certos. É o que Valentina nos diz sempre. Está todo mundo certo. Porque é na busca da partícula de Deus que eles vão descobrir que não existe partícula de Deus. É nessa busca que eles vão descobrir que não existe partícula de Deus. Mas por que não existe partícula de Deus? Porque a partícula de Deus é o todo Deus. Não é uma partícula, é o todo. O todo é essa partícula que não teve começo e não terá fim. E não existe só apenas um universo, números incontáveis de universos e um número incontáveis de dimensões, né? Então, observe para você ver, os inventores, depois deles errarem assim muito, né? Por exemplo, a motocicleta mesmo, a lâmpada, a bicicleta, o carro. Quantas pessoas, vamos pensar assim, na motocicleta e na bicicleta e no carro, quantas pessoas morreram no período do invento, nos testes, né, do avião? Porque muitas pessoas dizem que o inventor, o criador do avião é Santos Dumont, mas nós sabemos que são os irmãos Wright. Mas tudo bem, vamos deixar de lado essa questão. Isso não é muito importante, isso não é mais importante. Por que não é mais importante? Porque nós temos coisas mais importantes a tratar. Até porque nós temos documentos que provam que realmente foram os irmãos Wright. E que Santos Dumont apenas patenteou aquilo que ele presenciou, aquilo que ele viu. Mas tudo bem. Se é para ajudar a humanidade, vamos esquecer patentes, vamos esquecer status, né? Porque isso não adianta nada. Mas quantas pessoas morreram no invento da motocicleta, por exemplo? Busca para você ver nesses documentários o princípio das motocicletas. Os testes, eles não usavam capacete, eles não tinham o velocímetro para marcar a velocidade, porque ainda não existia o velocímetro. Então, vamos pensar assim, hoje, pensando da seguinte forma, a motocicleta que hoje está a 50 por hora, naquela época, porque não existia ainda, né? Eles
assim, pegavam uma velocidade de 100, 150, 200, sem saber, de repente batiam e morriam, sem capacete, sem nada, né? A bicicleta, o carro também. Então foi errando que as pessoas foram aprendendo. Conforme nós fomos evoluindo, as coisas foram evoluindo. Agora, muitas coisas ainda irão acontecer aqui na Terra de 2022 em diante. Então, aqui dando sequência, né? Como poderíamos nós fazê-lo? Portanto, portanto, perder tempo, querer perscrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, na questão 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. Tá vendo só? Observe bem. À luz da doutrina dos Espíritos, nós conseguimos esquadrinhar tudo que existe. Nós conseguimos esquadrinhar. Nós conseguimos lograr êxito perante as nossas pesquisas. Mas, fora da luz da doutrina dos Espíritos, querer esquadrinhar, você entendeu? É uma perda de tempo. Olha só para você ver. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, né? É fazer como a criança que quiser saber tanto quanto o velho, aplique o homem ao espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo, cuja a satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores, né? Então, nós temos que retornar aqui um pouquinho. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade, né? É desviá-lo do seu objetivo, do seu verdadeiro objetivo. Então, é só para você ver. Então, não adianta a pessoa querer esquadrinhar fora. Querer esquadrinhar fora. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. Então, fora da luz da doutrina, escapa aos seus verdadeiros objetivos. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Então, pensemos da seguinte forma. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o professor. E a gente sabe que
em questão em questão assim, de conhecimento, pelo menos de acordo com os conceitos, assim, o sentido do momento, por mais que nós entendemos que muitas crianças elas possuem mais conhecimento que mais professores, mas o fato da reencarnação e do véu do esquecimento do passado, nós sabemos que todos nós permanecemos no estado letárgico, né? Devido ao nosso conhecimento, ele encontra-se no estado letárgico devido ao véu do esquecimento do passado. Então, por mais evoluído que seja aquela criança, ela nunca que irá ultrapassar o professor devido ao véu do esquecimento do passado na atual existência, porque o professor, ele enfrentou faculdade, né, de pedagogia e tudo mais, e a criança ainda encontra-se ali no A, B, C, D, E, F, G, H, né? Ainda encontra-se ali no alfabeto, nas letras do alfabeto. Então, quando essa criança, né, crescer, que ela estudar e passar por todos os processos aqui da Terra, pode ser que ela venha assim a despertar nela assim um conhecimento maior que o do professor. Você entendeu como é que é? Mas ali, enquanto criancinha, não adianta. A criança depende dos pais, a criança depende do professor, a criança depende da faculdade, né? O jovenzinho depende da faculdade em tudo. Mesmo sendo um espírito muito evoluído. Depende. Isso é lei, gente. Não pode. Entendeu? Se alguém nasce aqui na Terra livre do véu do esquecimento do passado, aquele processo infringe as leis do Criador. Você sabe por quê? Porque o véu do esquecimento do passado, ele faz parte das leis do Criador. Então, deixar de existir o véu do esquecimento do passado, abortar o esquecimento do passado, o véu, é denegrir as leis do Criador. E quem vai ousar mexer nas leis do Pai? Eu, de jeito nenhum. Você é besta. Né? Então, olha só para você ver que sabedoria. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho, né? Quanto o velho, quanto o professor, né? Geralmente os pais não sabem mais que os filhos, né? Por exemplo, vamos pensar assim, o pai sabe carpir um café, não sabe? O filho que tem 5, 6 anos não sabe carpir um café. A mamãezinha sabe fazer almoço, fazer janta, sabe fazer um cafezinho, um bolinho, um pãozinho de queijo, né? Que faz muito tempo que a gente não vê essas coisas na vida, mas a gente vai aguentando assim mesmo, né? Porque a gente já aprendeu já. Nós estamos tendo, gente, aqui na Terra que aprender, entendeu? A amar as pessoas como elas são e conviver com elas como elas são.
eu estou aprendendo a viver de oxigênio, de ar, entendeu? Vento. De vez em quando eu abro a boca assim na direção do vento assim, e fico guardando vento. Porque se depender de pão de queijo, biscoito... Mas não acontece, gente, que um dia isso aí já foi com fartura. Agora eu não sei se era para pegar o peixe, entendeu? Porque quando a gente quer o peixe, a gente chega e joga bastante crelinha na represa. Assim. Eu tô com a dor nos pulmões, você não imagina, ter que rir assim, é porque eu sou palhaço mesmo. Sou porque quero. Então, eu percebi, sabe, que no meu lago, assim, na minha represa, era quirelinha pra lá, quirelinha pra cá, e os lambarizinhos só comendo. Depois sumiu a quirelinha. E não só sumiu a quirelinha, como sumiu os lambarizinhos. Quando eu acordei, já tinham comido até os lambarizinhos da minha represa. Ai, eu não presto mesmo, viu? Mas acabou. Pão de queijo, uns biscoitos, gente. Nem vó Leontina sabia fazer daquele jeito. Quando eu ia desfrutar daqueles pão de queijo, vó Leontina ia atrás. Doidinha para saber a receita, mas nunca descobriu. A receita guardada, achei a chave. A pessoa, sabe quando a pessoa é egoísta? Não deixa ninguém ver a receita. Põe assim, sabe, põe um pano na cabeça assim, tampa assim, para poder mexer na fórmula. Valentina, meu filho, vê se você consegue essa fórmula para mim. Vó, mas só não precisa disso mais não, vó. Ah, mas eu tenho meu livro de receita no plano espiritual. Vó, mas não consigo. Está guardado debaixo de 7 chaves. Então, os filhos, né, eles não têm mais conhecimento que os pais. Pelo menos na época do meu pai, né? Porque hoje os meus filhos dão um baile em mim. Olha, eu fico calado. Meus filhos falam para mim assim: cala a boca, pai, fica quieto, o senhor já perdeu mesmo. Mas cala a boca, assim, com amor, entendeu? Cala a boca, pai, o senhor já perdeu, cala a boca, fica quieto. E eu reconheço que perdi mesmo, eu fico quieto, né? Porque eu amo meus filhos, entendeu? Eu tenho 4. Jaciara, Carlos, Joana e Laura. Esses são os tesouros da minha vida. E tem mais 2 tesouros também, entendeu? Que Arthur, mas a gente chama de Tutu, e outra chama Kiara, né? Então são os netos. E tem também, aí vem aquela turma, né? Nora, genro, 2 genros. Meu Jesus amado, só Deus na causa mesmo. Então, aplique o homem, o espiritismo, em aperfeiçoar-se moralmente. Nós temos que procurar aplicar o espiritismo no aperfeiçoamento moral, né? Por isso que nós temos dito sempre que a doutrina dos espíritos é essa essência que auto nos evangeliza, que auto nos purifica. Por isso nós temos o dever de auto nos evangelizar, né? Nos melhorando, nos conhecendo. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril. Então você viu? Eis o essencial, o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril. E muitas vezes orgulhosa, as pessoas não se dão por satisfeito, cuja satisfação não faria adiantar um passo.
cuja satisfação não adiantaria, né? Não faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que editaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria. Os espíritos que editaram o livro que lhes traz o nome, né, que significa o livro dos espíritos, demonstraram a sua sabedoria. Olha que magnífico, né? Agora nós vamos para o próximo vídeo.